Welcome to my channel, and don't forget to subscribe so you don't miss the next video. I will always be here waiting for you. Use uma colher para misturar os ingredientes. Use uma colher para misturar os ingredientes. Corte os legumes com cuidado na tábua de cortar. Corte os legumes com cuidado na tábua de cortar. Adicione uma pitada de sal para realçar o sabor. Adicione uma pitada de sal para realçar o sabor. Misture os ingredientes com um movimento suave. Misture os ingredientes com um movimento suave. Aquece o óleo na frigideira até ficar quente. Aquece o óleo na frigideira até ficar quente. Tempere a carne com uma mistura de especiarias. Tempere a carne com uma mistura de especiarias. Bate os ovos até ficarem bem misturados. Bate os ovos até ficarem bem misturados. Mede a quantidade certa de farinha com precisão. Mede a quantidade certa de farinha com precisão. Fatie o pão em fatias uniformes. Fatie o pão em fatias uniformes. Peneire a farinha para garantir uma massa leve. Peneire a farinha para garantir uma massa leve. Espreme o suco de limão fresco na receita. Espreme o suco de limão fresco na receita. Preciso do queijo ralado para derreter sobre a massa. Preciso do queijo ralado para derreter sobre a massa. Unte a forma com manteiga e farinha. Unte a forma com manteiga e farinha. Acrescente uma colher de chá de fermento à massa. Acrescente uma colher de chá de fermento à massa. Corte as fatias de queijo bem fininhas. Corte as fatias de queijo bem fininhas. Descasque as batatas com habilidade. Descasque as batatas com habilidade. Amasse a massa até ficar macia e elástica. Amasse a massa até ficar macia e elástica. Ralar a cenoura para adicionar um toque de cor. Ralar a cenoura para adicionar um toque de cor. Pique a cebola em cubos pequenos. Pique a cebola em cubos pequenos. Mede a quantidade exata de açúcar para a receita. Mede a quantidade exata de açúcar para a receita. Derrete a manteiga em fogo baixo. Derrete a manteiga em fogo baixo. Aquece a água para preparar o chá. Aquece a água para preparar o chá. Misture o molho até ficar homogêneo. Misture o molho até ficar homogêneo. Bate as claras em neve até formar picos firmes. Bate as claras em neve até formar picos firmes. Corte o frango em pedaços iguais. Corte o frango em pedaços iguais. Grelhe os legumes até ficarem dourados. Grelhe os legumes até ficarem dourados. Mede uma xícara de arroz para cozinhar. Mede uma xícara de arroz para cozinhar. Corte as fatias de limão para decorar a bebida.
corte as fatias de limão para decorar a bebida. Asse o bolo até que fique dourado e macio. Asse o bolo até que fique dourado e macio. Cozinhe o macarrão até ficar al dente. Cozinhe o macarrão até ficar al dente. Fatie o tomate com precisão. Fatie o tomate com precisão. Adicione ervas frescas para realçar o sabor. Adicione ervas frescas para realçar o sabor. Pique a salsa para decorar o prato. Pique a salsa para decorar o prato. Escorre a água da massa após cozinhar. Escorre a água da massa após cozinhar. Prepare uma salada fresca com vegetais cortados. Prepare uma salada fresca com vegetais cortados. Esquente o leite para fazer um chocolate quente. Esquente o leite para fazer um chocolate quente. Misture os ingredientes da massa com cuidado. Misture os ingredientes da massa com cuidado. Espreme o alho para temperar o molho. Espreme o alho para temperar o molho. Bate as claras em neve até ficarem firmes. Bate as claras em neve até ficarem firmes. Aquece o forno antes de assar o bolo. Aquece o forno antes de assar o bolo. Corte a carne em fatias finas. Corte a carne em fatias finas. Misture o molho de salada com um garfo. Misture o molho de salada com um garfo. Prepare um café fresco pela manhã. Prepare um café fresco pela manhã. Mede o óleo com uma colher de sopa. Mede o óleo com uma colher de sopa. Corte as frutas em pedaços para a sobremesa. Corte as frutas em pedaços para a sobremesa. Adicione uma pitada de pimenta para dar sabor. Adicione uma pitada de pimenta para dar sabor. Mexe o arroz para garantir que não grude no fundo da panela. Mexe o arroz para garantir que não grude no fundo da panela. Unte a assadeira com manteiga antes de assar os cookies. Unte a assadeira com manteiga antes de assar os cookies. Ajuste a temperatura do fogão para cozinhar o arroz. Ajuste a temperatura do fogão para cozinhar o arroz. Experimente a comida para verificar o tempero. Experimente a comida para verificar o tempero. Reserve as ervas frescas para o molho. Reserve as ervas frescas para o molho. Agora vamos aprender a pronúncia e escrita dos utensílios da cozinha. Agora vamos aprender a pronúncia e escrita dos utensílios da cozinha. Panela, panela. Frigideira, frigideira. Espátula, espátula. Colher de pau, colher de pau. Faca, faca. Garfo, garfo. Prato, prato. Tigela, tigela. Copo, copo.
xícara, xícara, batedeira, batedeira, liquidificador, liquidificador, ralador, ralador, peneira, peneira, assadeira, assadeira, forma, forma, tábua de cortar, escorredor, tábua de cortar, escorredor, espremedor de alho, espremedor de alho, espremedor de limão, espremedor de limão, rolo de macarrão, rolo de macarrão, pá de gelo, pá de gelo, abridor de lata, abridor de lata, saca-rolhas, saca-rolhas, escomadeira, escomadeira, colher de sorvete, colher de sorvete, coador, coador, funil, funil. Muito obrigada por assistir. Por favor, se inscreva para não perder o próximo vídeo. Estarei aqui sempre te esperando.